Um estrondo violento ecoou pela feira central de São Paulo quando uma caixa de madeira foi arremessada contra o chão de asfalto quente. Os estilhaços de madeira voaram perto dos pés descalços da jovem que limpava o balcão de metal com as mãos trêmulas e o coração disparado de pavor. Ninguém na região do mercado movimentado desconhecia a fama daquela humilde barraca de caldo de cana que sustentava uma família inteira com imenso sacrifício. A moça responsável pelo atendimento era Mariana, uma jovem universitária de dezenas de sonhos que havia nascido de um casal de idosos após muitos anos de espera e tentativas frustradas. O destino parecia ter recompensado a bondade daqueles pais trabalhadores ao enviar uma filha tão dedicada e de beleza impressionante para alegrar a velhice deles. Mariana possuía uma postura elegante e pernas longas que chamavam a atenção mesmo, sob as roupas simples de algodão que usava para trabalhar. Sua pele clara parecia irradiar uma suavidade natural que resistia bravamente às longas horas de exposição ao sol forte e ao sereno da madrugada. O rosto de formato oval perfeito destacava olhos expressivos que demonstravam uma inteligência aguçada e determinação diante das dificuldades da vida ordinária. Seus lábios bem desenhados lembravam o tom suave das pétalas de flores silvestres e sorriam com genuína simpatia para cada cliente que se aproximava da barraca. Além de ser considerada a jovem mais bonita de todo aquele setor comercial, Mariana era uma estudante brilhante na renomada Universidade de São Paulo. Ela havia conquistado uma bolsa de estudos com muito esforço, mas a realidade financeira do país não permitia que ela conseguisse um emprego formal na sua área. Sem dinheiro para pagar as taxas de inscrição de concursos ou se manter em estágios não remunerados, Mariana aceitou seu papel na barraca de caldo de cana. Ela trabalhava de forma incansável ao lado de seus pais, garantindo que o pequeno negócio familiar continuasse funcionando de maneira honesta e digna. Por essa razão, o ponto comercial da família estava sempre cercado de pessoas interessadas em consumir a bebida fresca preparada na hora com tanto esmero. Muitos clientes apareciam apenas para comprar um copo de caldo de cana, mas a grande maioria ia até lá para verificar se os boatos sobre a beleza eram reais. A presença de Mariana transformava o ambiente simples do mercado em um lugar de admiração constante, atraindo olhares de todos os lados do quarteirão. No entanto, nas últimas semanas, um elemento completamente diferente começou a quebrar a rotina habitual daquele movimentado centro de comércio popular. Um rapaz de aparência aristocrática pilotando uma motocicleta esportiva de última geração passou a frequentar a barraca de forma quase diária. O veículo importado reluzia sob a iluminação pública e contrastava fortemente com a simplicidade das instalações vizinhas e das caixas de frutas. O rosto do desconhecido exibia traços marcantes e uma expressão serena que denunciava imediatamente sua origem em uma família de imensa riqueza. Suas roupas eram de marcas exclusivas e seus gestos demonstravam a autoconfiança típica de quem nunca conheceu a escassez material na vida. Esse jovem misterioso era Lucas, um herdeiro rico que parecia ter encontrado na feira popular um motivo secreto para gastar seu tempo livre. Lucas costumava estacionar a moto por perto, caminhar lentamente até a barraca de Mariana, pedir um copo grande de caldo de cana e sentar. Ele permanecia imóvel em uma das banquetas de plástico por horas seguidas, mantendo seus olhos fixos na figura da jovem sem desviar a atenção. Sua presença era envolta em mistério, pois ele surgia de forma repentina no início da tarde e desaparecia com a mesma velocidade ao anoitecer. Ao contrário de todos os outros rapazes que frequentavam o mercado, Lucas nunca tentou iniciar uma conversa fiada ou usar palavras de sedução barata. Ele apenas observava cada movimento de Mariana com uma intensidade que fazia a jovem se sentir desconfortável e intrigada ao mesmo tempo. Em diversos momentos, Mariana sentiu o impulso de puxar assunto para entender o motivo daquela vigilância silenciosa que já durava semanas. Ela queria perguntar o nome dele ou saber o que um jovem tão rico buscava em um lugar tão humilde, mas o medo de parecer pretensiosa a impedia. Mariana temia estar interpretando mal a situação e preferia manter o foco em seu trabalho, limpando os copos e organizando as moedas no caixa. O tempo passava devagar enquanto o sol se punha no horizonte, dando lugar a uma noite fria que afastava os compradores casuais das calçadas.
A feira gradualmente ficava vazia e o silêncio começava a tomar conta das ruas que antes transbordavam de gritos de mercadores e clientes. Mariana começou a recolher as banquetas de plástico e a limpar a máquina de moer cana para encerrar o expediente daquele dia exaustivo. Foi nesse instante de vulnerabilidade que um grupo de homens com feições agressivas e passos pesados surgiu do final da rua deserta. O líder do grupo exibia uma tatuagem imensa de dragão no peito que ficava visível sob a camisa aberta até o meio da barriga. Ele caminhou chutando uma das mesas de madeira que Mariana havia acabado de limpar e se aproximou com um sorriso maldoso no rosto de poucos amigos. Os poucos pedestres que ainda caminhavam pelas redondezas aceleraram o passo e fugiram com medo de se envolverem em uma confusão perigosa. Mariana sentiu as pernas fraquejarem diante daquela óbvia ameaça, mas tentou manter a voz firme para não demonstrar o pavor que sentia por dentro. Ela segurou o pano de limpeza contra o peito e olhou diretamente para o homem tatuado, tentando encontrar uma saída pacífica para a situação. Boa noite, senhores. Os senhores gostariam de tomar um caldo de cana antes de eu fechar a barraca? Perguntou a jovem com educação. O líder do grupo soltou uma gargalhada ruidosa que ecoou pelas paredes dos boxes fechados e cuspiu no chão de asfalto antes de responder. Quem deu permissão para você trabalhar neste território sem pagar as taxas devidas aos donos do pedaço? Gritou o homem com violência. Mariana tentava encontrar palavras para acalmar os criminosos, mas foi interrompida quando outro homem avançou por trás do balcão de metal. Sem qualquer aviso, o sujeito avançou as mãos ásperas em direção à caixa de metal, onde Mariana guardava o dinheiro do trabalho diário. Mariana reagiu por puro instinto de sobrevivência e abraçou a caixa de dinheiro contra o próprio corpo com todas as forças que possuía. Ela sabia que aquelas notas amassadas representavam o suor e o sangue de seus pais idosos que não tinham outra fonte de sustento na vida. Mesmo recebendo empurrões e insultos verbais dos homens que tentavam arrancar o objeto de seus braços, a jovem se recusou a soltar. As lágrimas começaram a queimar seus olhos, e Mariana começou a implorar desesperadamente pela compaixão daqueles indivíduos violentos e cruéis. Por favor, tenham piedade de mim e não levem esse dinheiro. Isso é tudo o que temos para comprar comida e remédios, gritava a moça. No entanto, criminosos de rua não possuem espaço para a misericórdia em seus corações quando encontram uma vítima indefesa e solitária. Com um puxão violento, o homem conseguiu arrancar a caixa de metal das mãos de Mariana, fazendo a jovem cair de joelhos no chão. Eles abriram o recipiente com pressa, retiraram todas as notas de valor mais alto e jogaram a caixa vazia de volta contra o rosto dela. Dentro do objeto restaram apenas algumas moedas sem valor e papéis rasgados que não serviam para pagar nenhuma das contas da família. Os homens riram da desgraça da jovem e afirmaram que aquilo era apenas um aviso do que aconteceria se ela não colaborasse no futuro. Eles prometeram retornar na próxima semana para cobrar uma quantia ainda maior pela suposta proteção da barraca de caldo de cana. O valor exigido pelos criminosos era muito superior a todo o lucro que Mariana conseguia acumular durante um mês inteiro de trabalho pesado. A jovem permaneceu caída no chão de asfalto úmido, abraçando a caixa de metal vazia enquanto chorava copiosamente pela perda do sustento. Contudo, os agressores não pareciam satisfeitos apenas com o dinheiro que haviam roubado da pequena gaveta de metal da barraca familiar. Ao perceberem que Mariana era extremamente bonita e que estava completamente sozinha no meio da noite escura, os homens mudaram de postura. O líder do grupo estendeu a mão para agarrar o braço da jovem, com intenções claramente abusivas estampadas em seus olhos maliciosos. Mariana começou a gritar por socorro e a se debater no chão friorento, tentando afastar as mãos do agressor com chutes desesperados. Ela sentiu que perderia sua dignidade e sua vida naquele beco escuro se ninguém aparecesse para intervir naquele cenário de pesadelo. Foi nesse exato momento de desespero absoluto que um vulto surgiu correndo da escuridão e avançou contra o grupo com extrema violência. Era Lucas, o rapaz rico da motocicleta, que havia retornado acompanhado de dois homens altos vestidos com roupas escuras de segurança. Lucas desferiu um soco potente no rosto do homem tatuado, fazendo o líder dos criminosos cambalear para trás com o nariz sangrando. Os acompanhantes de Lucas avançaram contra os outros integrantes do bando, iniciando uma briga corporal intensa no meio da rua deserta. Diante da óbvia desvantagem física contra os seguranças treinados, os agressores recuaram rapidamente
e fugiram em direção aos becos escuros. Os amigos de Lucas caminharam até a esquina para garantir que os homens não retornariam e depois se afastaram discretamente do local. Lucas permaneceu sozinho ao lado de Mariana, que continuava encolhida no chão da calçada, tremendo dos pés à cabeça de puro pavor. Ele se aproximou lentamente para não assustar lá ainda mais e estendeu a mão direita de forma suave para tocar o ombro da jovem. Mariana recuou instintivamente ao sentir o toque de uma mão masculina, com os olhos arregalados pelas memórias recentes da agressão. Percebendo o trauma da moça, Lucas recuou um passo e falou com uma voz extremamente calma e reconfortante que transmitia segurança. Não precisa mais ter medo de nada. Todos aqueles homens já fugiram, e eu garanto que eles nunca mais vão incomodar você, disse ele. Mariana começou a se acalmar ao reconhecer as feições do rapaz que passava as tardes observando seu trabalho na feira popular. Ela limpou as lágrimas do rosto com as costas das mãos, mas voltou a soltar um soluço doloroso ao olhar para o chão da barraca. Todo o dinheiro do nosso trabalho foi levado por eles, e eu não sei o que vou dizer para os meus pais quando chegar em casa, lamentou. Eu não posso contar que fomos assaltados porque eles são idosos e vão me proibir de continuar trabalhando aqui para me proteger do perigo. Se eu perder essa barraca, seremos obrigados a viver de favores ou passar necessidade porque eles não têm forças para outra atividade. Lucas observou o desespero de Mariana e sentiu um peso no peito por não ter conseguido recuperar o dinheiro que os homens levaram. Na pressa de expulsar os criminosos e garantir a integridade física da jovem, ele não havia focado em recuperar as notas roubadas. Ele olhou para os lados de forma pensativa, colocou as mãos nos bolsos da calça jeans de grife e pareceu tomar uma decisão rápida. Sem dizer uma única palavra para a jovem assustada, Lucas se virou de costas e caminhou apressadamente em direção ao centro do mercado. Mariana continuou sentada na calçada sem entender o motivo do sumiço repentino de seu salvador em um momento tão delicado e tenso. Ela estava muito ocupada lamentando a perda financeira e pensando na reação de seus pais para se importar com a atitude do rapaz. Alguns minutos se passaram em completo silêncio, até que os passos firmes de Lucas voltaram a ecoar perto da barraca de caldo de cana. Ele se aproximou do balcão de metal e depositou dentro da caixa vazia um maço grosso de notas fiscais limpas e dinheiro em espécie. Havia cédulas de diversos valores que somavam pouco mais de R$ 4.000, uma quantia muito superior ao que havia sido roubado. Mariana ergueu os olhos surpresos e encarou o rosto de Lucas, que mantinha uma expressão fria e distante apesar do gesto generoso. Estou oferecendo essa quantia como um empréstimo temporário para que você possa resolver seus problemas familiares sem preocupações imediatas. Você poderá me devolver esse dinheiro quando tiver condições favoráveis no futuro. Portanto, peço que enxugue essas lágrimas agora. Levante-se desse chão frio porque a noite está ficando perigosa e eu farei questão de acompanhar você até a sua residência com segurança. Mariana sentiu uma imensa gratidão tomar conta de seu peito diante daquela demonstração inesperada de bondade de um completo desconhecido. Ela estava exausta demais após lutar contra os criminosos para recusar a ajuda financeira que salvaria a tranquilidade de seu lar. Sem emitir nenhum som, a jovem aceitou as condições silenciosas de Lucas e começou a recolher seus pertences pessoais com pressa. Os dois começaram a trabalhar juntos para fechar as trancas da barraca e guardar os utensílios de metal nas caixas de proteção. Enquanto Mariana estava de costas organizando os panos de limpeza, ela percebeu que o silêncio havia retornado ao redor da barraca. Ao se virar para o lado, ela notou que Lucas havia desaparecido novamente sem deixar qualquer aviso ou rastro de sua direção. Uma sensação estranha de vazio e decepção surgiu no coração de Mariana ao perceber que o rapaz vinha e ia embora como o vento. Parecia evidente que ele não tinha o menor interesse em criar um vínculo duradouro ou receber agradecimentos formais por seus atos heróicos. A jovem suspirou pesadamente e pegou sua bolsa para iniciar a caminhada solitária em direção à saída principal da feira livre. No entanto, quando ela alcançou a calçada externa do mercado, o ronco potente do motor da motocicleta de Lucas ecoou na noite. A moto esportiva surgiu da penumbra e parou exatamente na frente de Mariana, fazendo a jovem estancar os passos na calçada de cimento. Lucas desceu do veículo com movimentos ágeis e estendeu o braço direito, segurando uma pequena sacola plástica de farmácia hospitalar. Durante o confronto violento com os criminosos,
Mariana havia sofrido um pequeno corte na testa que agora exibia um hematoma roxo. Sentada em um banco de concreto da praça vazia, a jovem permaneceu imóvel enquanto Lucas limpava o ferimento com cuidado extremo. Mariana queria dizer muitas coisas e fazer perguntas sobre a vida dele, mas a expressão séria e fria do rapaz a deixava intimidada. Lucas terminou o curativo em silêncio, subiu na motocicleta e indicou que Mariana deveria subir na garupa para receber a carona prometida. O trajeto até a entrada da vila humilde onde a jovem morava com os pais foi feito em poucos minutos de velocidade constante. Lucas parou a moto exatamente no início do beco residencial, demonstrando que já conhecia o caminho de Mariana há muito tempo. A jovem desceu do veículo com movimentos hesitantes, ajeitou a saia de algodão e olhou para o rapaz com timidez evidente. Muito obrigada por tudo o que você fez por mim nesta noite. Eu prometo devolver cada centavo desse empréstimo o mais rápido possível. Lucas apenas assentiu levemente com a cabeça, mantendo os olhos fixos em Mariana sem demonstrar nenhum tipo de interesse vulgar. Aquela postura orgulhosa e distante exercia um fascínio inevitável sobre o coração da jovem universitária que nunca havia conhecido alguém assim. Antes que o rapaz pudesse dar a partida no motor e sumir na escuridão da avenida, Mariana reuniu toda a coragem que possuía. Por favor, você poderia ao menos me dizer o seu nome verdadeiro para que eu saiba a quem agradecer pelo meu salvamento. O rapaz acelerou a motocicleta, olhou para trás por um breve segundo através da viseira do capacete e pronunciou uma única palavra: Lucas. O som ensurdecedor da motocicleta de Lucas desapareceu na avenida principal, deixando Mariana paralisada na entrada do beco escuro com o coração batendo descompassado. Ela apertou a sacola de remédios contra o peito e olhou para o maço de notas de R$ 4.000 dentro da gaveta de metal, sentindo uma mistura intensa de alívio e extrema desconfiança. Os dias que se seguiram ao terrível assalto trouxeram uma rotina completamente modificada para a jovem universitária no movimentado mercado central de São Paulo. Mariana acordava antes do amanhecer com o corpo ainda dolorido pelos empurrões dos criminosos, mas se forçava a caminhar até a barraca para ajudar seus pais idosos a moer a cana fresca. O dinheiro emprestado pelo rapaz rico havia salvado a contabilidade da família, permitindo pagar os fornecedores pontualmente e comprar os medicamentos caros que seu pai necessitava. No entanto, a ausência repentina de Lucas após aquela noite de violência gerou um vazio inexplicável e uma ansiedade constante nos pensamentos da estudante. Mariana limpava o balcão de metal repetidas vezes, mas seus olhos insistiam em buscar a silhueta daquela moto esportiva importada por entre a multidão de compradores da feira livre. Ela olhava para a banqueta de plástico vazia onde o jovem costumava sentar por horas e sentia as bochechas queimarem de vergonha ao perceber que sentia falta daquele olhar frio. A jovem se cobrava por estar sendo tola ao pensar tanto em um homem de classe social tão elevada, alguém que claramente pertencia a um mundo inacessível para ela. 2 semanas inteiras se passaram de forma lenta e arrastada, transformando a gratidão de Mariana em uma saudade melancólica que ela tentava esconder de todos. Foi durante uma tarde chuvosa, enquanto organizava os copos descartáveis sob a lona plástica, que um ruído familiar fez a moça erguer a cabeça rapidamente. A motocicleta reluzente estacionou perto do meio-fio, e Lucas desceu do veículo com a mesma elegância aristocrática, vestindo uma jaqueta de couro escura impecável. O coração de Mariana saltou no peito e uma onda de alegria genuína percorreu suas veias. Embora ela tenha tentado manter uma postura profissional e séria, Lucas caminhou lentamente até a barraca, ajeitou o cabelo úmido da chuva e encarou a jovem com seus olhos marcantes que pareciam ler seus pensamentos mais íntimos. Ele não mencionou o incidente do assalto e agiu como se nada de extraordinário tivesse acontecido entre eles, mantendo seu tom de voz baixo e controlado. Boa tarde, Mariana. Eu gostaria de um copo grande de caldo de cana bem gelado e também de um momento da sua atenção se você não estiver muito ocupada, disse o rapaz. A jovem serviu a bebida com as mãos levemente trêmulas, entregou o copo de vidro e respirou fundo antes de finalmente conseguir expressar o que guardava no peito. Eu esperei todos esses dias para agradecer adequadamente pela sua imensa generosidade e para dizer que pretendo economizar cada centavo para saldar minha dívida, afirmou ela. Lucas deu um gole lento na bebida, exibiu um sorriso enigmático nos lábios bem desenhados
e colocou o copo sobre o balcão de metal antes de responder à moça. Eu tenho muitos negócios urgentes para resolver na empresa da minha família, e por isso não pude frequentar o mercado nas últimas semanas, explicou ele com calma. Mariana sentiu as bochechas ficarem vermelhas quando o rapaz se inclinou levemente para frente, fixou o olhar diretamente em seu rosto com uma intensidade desconcertante. Você por acaso sentiu a minha falta durante todo esse tempo em que estive distante desta feira popular? Perguntou Lucas com um tom de voz provocativo. A estudante ficou completamente sem graça, desviou os olhos para as moedas no caixa e tentou gesticular com as mãos para disfarçar o imenso constrangimento que sentia. Não seja ridículo. Eu apenas estava preocupada em não conseguir encontrar você para devolver o dinheiro que aceitei naquela noite terrível. Mentiu Mariana. Lucas soltou uma risada baixa e rara, demonstrando que não havia se convencido com a resposta apressada e tímida da jovem trabalhadora à sua frente. Você deseja pagar o que me deve de forma rápida e eficiente. Então eu tenho uma proposta de trabalho muito simples para fazer a você amanhã de manhã, propôs. Mariana franziu a testa imediatamente, sentindo uma ponta de desconfiança ressurgir diante daquela oferta repentina, vinda de um homem tão poderoso. Lucas percebeu a hesitação nos olhos expressivos da moça e tratou de acalmá-la, estendendo as mãos de forma pacífica sobre o balcão de metal. Não precisa criar teorias absurdas na sua mente, pois eu garantirei que você realizará apenas tarefas absolutamente honestas e dignas do seu caráter. Eu não tenho cara de homem perigoso ou mau caráter. Então peço que confie no meu julgamento e aceite me ajudar neste assunto pessoal amanhã cedo. Mariana olhou para as roupas simples de algodão que vestia, pensou na necessidade de quitar o débito financeiro e acabou assentindo com a cabeça em sinal de aceitação. Aquela noite foi especialmente longa e preenchida por insônias para a estudante, que tentava adivinhar o que o herdeiro rico do beco residencial de Mariana. A jovem subiu na garupa com movimentos tímidos e segurou na cintura de couro de Lucas enquanto o veículo acelerava pelas avenidas centrais da cidade. No entanto, o trajeto escolhido pelo rapaz rico deixou a estudante universitária completamente apavorada e sem saber como reagir diante do que via. Lucas estacionou a moto em frente aos estabelecimentos comerciais mais luxuosos e caros da cidade de São Paulo, cercados por seguranças e vitrines de vidro. Ele segurou o braço de Mariana com firmeza e a conduziu para dentro de lojas de alta costura, joalherias de marcas internacionais e salões de beleza renomados. A única obrigação que a moça humilde possuía naquele momento era obedecer às ordens dele e aceitar os vestidos caros, sapatos elegantes e tratamentos. Mariana se sentia deslocada naquele ambiente opulento, mas Lucas insistia em comprar tudo o que combinava com a beleza natural da namorada misteriosa. Parecia ser o emprego mais fácil e glamouroso do mundo inteiro, mas a mente da jovem continuava tentando decifrar o enigma por trás daquela generosidade. Após passarem horas experimentando roupas e joias exclusivas, os dois se sentaram em uma lanchonete moderna de comida rápida para descansar do cansaço das compras. Mariana deu um gole no copo de suco e estava prestes a fazer uma pergunta quando Lucas se inclinou na mesa e segurou suas mãos com suavidade. Eu gostaria que você aceitasse ser a minha namorada de verdade a partir de hoje e andasse ao meu lado em todos os lugares, declarou o rapaz rico. A jovem quase se engasgou com a bebida ao ouvir aquela declaração direta e inesperada no meio de um estabelecimento comercial tão comum e barulhento. Lucas manteve o semblante sério e focado, demonstrando que não estava brincando com os sentimentos da moça que trabalhava na feira popular de calçada. Mariana aceitou o pedido por impulso, movida pela paixão recolhida que sentia e pela ilusão de estar vivendo um verdadeiro conto de fadas moderno. As semanas seguintes transformaram a vida da estudante em um turbilhão de jantares românticos, passeios de mãos dadas e promessas de amor eterno. Eles visitaram o famoso Lago dos Namorados para soltar um pequeno barco de madeira com seus nomes escritos, pedindo felicidade até a velhice. Havia momentos em que Mariana esquecia sua origem, humilde, e se sentia genuinamente feliz, como se pertencesse àquele universo de riqueza e sofisticação. Porém, o choque de realidade aconteceu quando Lucas a convidou para um banquete de gala em um restaurante de 5 estrelas no centro financeiro. Mariana surgiu deslumbrante no salão principal, vestindo um longo vestido de seda em tom violeta,
claro adornado com pequenos cristais reluzentes. Seus cabelos escuros e bem cuidados caíam em ondas, suaves pelos ombros alvos, fazendo com que todos os convidados olhassem com profunda admiração. Lucas exibia um sorriso orgulhoso enquanto apresentava Mariana para seu círculo de amigos ricos da alta sociedade paulistana como sua noiva oficial. Durante o jantar requintado, a jovem acabou se descuidando com os talheres de prata e derramou um pouco de molho escuro sobre o tecido fino do vestido. Envergonhada com o pequeno acidente doméstico, Mariana pediu licença aos convidados e caminhou rapidamente em direção ao banheiro feminino do restaurante. Ela usava um lenço úmido para limpar a mancha quando a porta do recinto se abriu de forma abrupta, revelando a figura de uma mulher elegante. Era Pietra, uma jovem rica da alta sociedade que havia passado a noite inteira encarando o casal com deboche e olhares carregados de desprezo evidente. Pietra caminhou até o espelho de cristal, ajeitou a maquiagem pesada com movimentos lentos e soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo banheiro. Então você é a nova conquista descartável do Lucas. A garota pobre que ele encontrou vendendo coisas baratas na calçada da feira popular ironizou. Mariana sentiu o estômago revirar diante daquela agressão verbal gratuita. Guardou o lenço de papel na bolsa e encarou a mulher com dignidade. Eu peço que você mantenha o respeito e use palavras educadas para se dirigir a mim. Pois não fiz nada para merecer seus insultos, respondeu a jovem. Pietra soltou uma gargalhada histérica, caminhou até a porta de saída e olhou para Mariana com uma expressão de pura maldade e pena calculada. Você realmente acredita que um herdeiro milionário como o Lucas se apaixonaria por uma feirante sem dinheiro e sem sobrenome importante na sociedade? Ele está apenas usando você para se divertir e preencher o tempo livre antes de se casar com alguém do nosso nível social, afirmou a mulher rica. Mariana sentiu as paredes do banheiro girarem e uma queimação intensa tomar conta de seu peito enquanto Pietra desaparecia pelo corredor luxuoso. As palavras venenosas de Pietra continuavam ecoando nas paredes de mármore do banheiro luxuoso, fazendo o estômago de Mariana dar nós apertados de pura humilhação. Ela apoiou as duas mãos na borda da pia de porcelana e encarou o próprio reflexo no espelho de cristal, observando como o vestido violeta claro parecia agora um disfarce ridículo. As lágrimas ameaçavam transbordar por cima da maquiagem elegante que havia custado uma fortuna no salão de beleza naquela mesma tarde. Mariana respirou fundo por 3 vezes. Tentou ajeitar a postura com a dignidade que restava e limpou os vestígios de choro antes de girar a maçaneta dourada para sair. Ao retornar para o salão principal do restaurante de 5 estrelas, ela avistou Lucas conversando animadamente com um grupo de investidores da alta sociedade de São Paulo. O rapaz rico exibia um sorriso confiante, gesticulava com elegância, segurando uma taça de champanhe importado como se o mundo inteiro estivesse aos seus pés. Quando ele percebeu a aproximação de Mariana, despediu-se dos homens com um aceno breve e caminhou na direção da namorada com os olhos brilhando de orgulho. No entanto, o semblante abatido e os passos vacilantes da jovem trabalhadora do mercado popular não passaram despercebidos pela atenção aguçada do herdeiro milionário. Lucas segurou a mão de Mariana com suavidade e percebeu que os dedos dela estavam completamente gélidos e trêmulos, apesar do calor que fazia no ambiente climatizado. Mariana, o que aconteceu com você durante esse tempo em que esteve ausente da mesa principal? Você está se sentindo mal por causa da comida refinada? Perguntou ele. A jovem universitária desviou o olhar para o chão polido do restaurante, soltou a mão das garras dele com delicácia e fez um sinal negativo com a cabeça. Eu apenas sinto um cansaço extremo devido às longas horas de estudo na faculdade e ao trabalho pesado na feira livre, mentiu ela com a voz embargada. Lucas não pareceu totalmente convencido pela justificativa apressada da moça, mas decidiu não pressionar, lá na frente de tantas testemunhas importantes da alta roda social. Ele pediu a conta ao garçom de forma imediata, recolheu os casacos de grife na chapelaria e conduziu a jovem até a saída principal onde a motocicleta esportiva aguardava. O trajeto de volta pelas avenidas desertas da capital paulista foi marcado por um silêncio sepulcral e constrangedor que esmagava o peito de Mariana. Ela apoiava a cabeça nas costas da jaqueta de couro de Lucas, mas sua mente estava fixa nas insinuações terríveis que Pietra havia jogado contra seu caráter.
Ao estacionar o veículo na entrada do beco residencial humilde onde os pais idosos de Mariana moravam, Lucas desceu da moto e encarou a jovem com seriedade. Nós estamos juntos há semanas, e eu conheço cada detalhe das suas expressões faciais. Então exijo que você me diga a verdade sobre a sua óbvia tristeza. Mariana mordeu o lábio inferior com força para conter o soluço que subia pela garganta, apertou as alças da bolsa barata e olhou nos olhos marcantes dele. Uma mulher chamada Pietra me abordou no banheiro e afirmou com todas as letras que eu sou apenas um passatempo descartável para as suas noites de tédio, desabafou. Ela disse que um homem da sua linhagem jamais se casaria com uma feirante pobre e que você está apenas brincando com os meus sentimentos de moça ingênua. Lucas soltou um suspiro pesado, passou a mão pelos cabelos castanhos com um gesto de visível irritação e deu um passo curto na direção de Mariana para acalmá-la. Pietra é apenas uma herdeira mimada que nutre uma inveja doentia da sua beleza natural e não suporta ver que eu escolhi você em vez de alguém do nosso meio. Eu peço que você ignore completamente cada calúnia proferida por aquela mulher vazia e confie na pureza do amor que eu tenho demonstrado todos os dias. Mariana olhou para as próprias mãos calejadas pelo esforço de raspar a casca da cana-de-açúcar na feira e sentiu uma dúvida cruel corroer suas certezas. Chateada com as diferenças sociais abissais que a separavam do namorado rico, ela deu as costas para Lucas e caminhou em direção ao portão de ferro enferrujado da sua casa. Lucas permaneceu imóvel na calçada escura por alguns minutos, observando a silhueta da jovem desaparecer por trás das paredes simples de tijolos aparentes. Na manhã seguinte, Mariana acordou com os olhos inchados e se forçou a ir para a feira popular, tentando afogar suas mágoas no trabalho pesado da barraca. Ela moeu dezenas de feixes de cana, atendeu os clientes com sorrisos forçados e guardou as moedas com um automatismo que denunciava sua profunda distração. O sol do meio-dia castigava o asfalto quando a motocicleta de Lucas surgiu novamente. Ele saiu do rapaz com um semblante determinado a recuperar a confiança da amada. Ele trazia consigo uma pequena cesta repleta de pães de queijo frescos e doces finos que havia comprado em uma confeitaria famosa do bairro nobre de Jardins. Lucas se aproximou da barraca popular sem se importar com os olhares curiosos dos outros feirantes e estendeu a cesta de vime na direção de Mariana com carinho. Eu trouxe essas guloseimas para que possamos almoçar juntos na calçada e provar que eu não tenho vergonha de compartilhar a sua rotina simples, declarou ele. Mariana sentiu o coração amolecer diante daquele gesto humilde de um rapaz que tinha o mundo inteiro à sua disposição, mas preferia estar ali com ela. Os dois se sentaram nas banquetas de plástico azul sob a lona cinza da barraca e começaram a comer de forma descontraída, dividindo os pedaços de bolo. Mariana observou como Lucas limpava o suor da testa com um lenço de papel e sorria de forma genuína para as piadas bobas que os clientes idosos faziam. Aquela proximidade singela fazia a estudante esquecer por alguns instantes os avisos sombrios de Pietra e se permitir viver o romance de forma plena. No entanto, a calmaria da tarde foi interrompida quando Lucas começou a tossir de forma preocupante e a exibir uma palidez extrema no rosto aristocrático. Ele tentou se levantar da banqueta para pegar um copo de água, mas suas pernas falharam completamente, e o rapaz desabou para trás com o corpo ardendo em febre. Lucas desabou pesado contra o chão de asfalto da feira popular, fazendo com que a pequena cesta de pães de queijo rolasse pela calçada suja. Mariana soltou um grito agudo de pavor e ajoelhou-se imediatamente ao lado do rapaz rico, tocando sua testa que ardia como uma brasa acesa. O corpo do herdeiro milionário tremia de forma descontrolada sob a jaqueta de couro escura, e seus lábios aristocráticos perderam a cor natural em poucos segundos. Os feirantes das barracas vizinhas interromperam suas atividades e correram para cercar o local, emanando gritos confusos e sugestões atropeladas sobre o que fazer. Mariana ignorou o tumulto ao seu redor, segurou a cabeça de Lucas com cuidado e tentou chamá-lo pelo nome várias vezes, mas ele apenas emitia gemidos baixos e incompreensíveis. O pânico tomou conta da estudante universitária ao perceber que a febre alta havia tirado a consciência do namorado de maneira avassaladora e repentina. Com a ajuda de um vendedor de frutas que possuía um veículo utilitário velho, ela conseguiu carregar o corpo pesado de Lucas para o banco traseiro. Mariana subiu junto,
mantendo a cabeça do rapaz deitada em seu colo durante todo o trajeto tenso pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo. Ela não sabia onde ficava a residência dos pais dele e tomou a decisão imediata de levá-lo para o seu próprio apartamento funcional. Ao chegarem ao prédio residencial de classe média alta onde Lucas morava sozinho, o porteiro assustou-se com o estado do jovem herdeiro. O funcionário buscou uma cadeira de rodas na recepção e ajudou a estudante a conduzir o rapaz, inconsciente pelo elevador, até o 10º andar. Mariana abriu a porta do apartamento luxuoso, utilizando as chaves que encontrou no bolso da jaqueta de Lucas e guiou o grupo para o quarto principal. O ambiente era imenso, decorado com móveis de design exclusivo e aparelhos tecnológicos modernos que Mariana nunca tinha visto em sua vida simples. Depois que o porteiro se retirou do recinto com um aceno respeitoso, a jovem deitou Lucas na cama de casal com cuidado extremo. Ela retirou os sapatos caros dele, afrouxou a gola da camisa de grife e correu até o banheiro para buscar uma bacia com água fria e toalhas. Mariana passou as horas seguintes aplicando compressas úmidas na testa e no pescoço do rapaz rico, monitorando a temperatura com atenção total. A preocupação com a saúde de Lucas afastou temporariamente de sua mente as palavras venenosas que Pietra havia proferido no restaurante de luxo. A estudante trocava as toalhas aquecidas pelo calor do corpo dele a cada 10 minutos, rezando baixinho para que a febre cedesse logo. O sol começou a sumir no horizonte da capital paulista, dando lugar a uma noite fria que batia contra as vidraças imensas do apartamento. Lucas começou a se movimentar na cama por volta das 9 da noite, respirando de forma mais lenta e abrindo os olhos com dificuldade. Ele encarou o teto alto por alguns segundos, virou a cabeça de lado com lentidão e avistou Mariana sentada em uma cadeira ao lado. A jovem sorriu com um alívio genuíno transbordando de seus olhos expressivos e segurou a mão dele, que agora estava bem mais fresca. Você finalmente acordou e me deu o maior susto da minha vida inteira. Sua febre estava alta demais e eu tive que trazer você, disse ela. Lucas tentou se sentar no colchão macio, mas sentiu uma tontura forte e aceitou o copo de água que a namorada estendeu com delicadeza. Muito obrigado por cuidar de mim com tanto carinho e dedicação. Eu não me lembrava de ter desmaiado na sua barraca de caldo de cana, murmurou. Mariana ajudou o rapaz a se acomodar contra os travesseiros de penas ganso e sorriu, sentindo que seu coração recuperava a calmaria perdida. Ela caminhou até a cozinha moderna para preparar uma sopa leve com os ingredientes que encontrou na geladeira duplex de aço escovado. Lucas observava os movimentos calmos da jovem pela porta aberta do quarto, sentindo uma admiração profunda pela dignidade da moça pobre. No entanto, enquanto Mariana cortava os legumes na bancada de granito escuro, um barulho estranho vindo do corredor do prédio chamou sua atenção. A campainha do apartamento luxuoso começou a tocar de forma insistente e ruidosa, quebrando o silêncio que havia se instalado no local. Mariana limpou as mãos no avental, caminhou até a porta principal com passos hesitantes e olhou pelo olho mágico de vidro para verificar. O coração da estudante universitária despencou no estômago ao reconhecer a silhueta imponente de uma mulher madura vestida com joias caríssimas. Era a mãe de Lucas, que segurava uma bolsa de couro de jacaré e exibia uma expressão facial de extrema arrogância e impaciência severa. A maçaneta dourada girou com um estalo seco e a porta imensa do apartamento abriu-se, revelando a figura imponente da mãe de Lucas, que entrou no recinto sem pedir licença. O perfume importado e forte que ela exalava tomou conta do corredor em poucos segundos, contrastando com o aroma simples da sopa de legumes que Mariana preparava na cozinha. A mulher madura ajeitou o casaco de pele sobre os ombros, ergueu o queixo com extrema arrogância e mediu a estudante universitária dos pés à cabeça com um olhar gelado. Seus olhos pararam nas roupas simples, de algodão de Mariana e nas suas mãos, que ainda carregavam os vestígios do trabalho pesado no mercado de calçada. Quem é você? E o que uma garota com essa aparência está fazendo no apartamento particular do meu filho a 1h dessas da noite? Perguntou a senhora. Mariana sentiu as mãos congelarem e o coração bater com violência contra o peito. Mas manteve a postura firme e engoliu em seco antes de responder àquela mulher poderosa. Boa noite, senhora. Meu nome é Mariana e eu estava apenas cuidando de Lucas,
que desmaiou na feira popular devido a uma febre avassaladora, explicou a moça. A mãe de Lucas soltou uma risada curta e cheia de escárnio, caminhando a passos firmes em direção ao quarto principal sem dar a mínima importância para as palavras da jovem. Ela empurrou a porta do quarto com a ponta dos dedos cobertos de anéis de diamante e correu para o lado da cama de casal onde o herdeiro descansava. Lucas abriu os olhos com dificuldade ao ouvir os saltos altos da mãe estalarem contra o piso de madeira nobre e tentou se apoiar nos travesseiros. Meu filho querido, eu soube pelos funcionários da empresa que você não apareceu para as reuniões importantes e vim imediatamente ver o que estava acontecendo. Eu não posso acreditar que você está doente e permitiu que uma desconhecida daquela classe social entrasse na sua intimidade para gerenciar sua vida. Lucas respirou fundo, segurou o braço da mãe com suavidade e tentou falar com uma voz pausada para evitar que um escândalo maior acontecesse ali dentro. Mãe, por favor, meça as suas palavras com cuidado porque Mariana é a minha namorada oficial. E foi ela quem salvou a minha vida hoje à tarde. Se não fosse pela dedicação e pelo socorro rápido que ela me prestou na barraca, eu poderia estar jogado no asfalto quente daquela avenida até agora. A senhora recuou um passo completamente horrorizada com a revelação do filho e sua expressão facial transformou-se em uma máscara de pura indignação. Você enlouqueceu de vez, Lucas. Um rapaz de linhagem rica e futuro brilhante, namorando uma feirante pobre que vive de moer cana na calçada da periferia. Essa garota e a família dela estão apenas de olho na nossa fortuna imensa e usando esse falso cuidado para se aproximar do nosso patrimônio. Mariana permaneceu parada na fresta da porta do quarto, ouvindo cada humilhação calada enquanto as lágrimas queimavam seus olhos, expressivos de forma dolorosa. Ela pensou nos seus pais idosos trabalhando honestamente sob o sol forte e sentiu um orgulho profundo de sua origem simples, que nenhuma riqueza podia comprar. Sem dizer uma única palavra para a mãe arrogante do namorado, Mariana deu as costas, caminhou até a sala de estar e pegou sua bolsa barata de lona. Lucas percebeu o movimento da jovem, através do espelho do armário, tentou levantar da cama às pressas para impedi-la de ir embora, mas seu corpo fraquejou. Mariana girou a fechadura da porta principal e saiu correndo pelo corredor do prédio de luxo, ignorando os gritos distantes do rapaz que a chamava. Ela pegou o elevador de serviço, em prantos, e desceu até a recepção, caminhando a passos rápidos pelas calçadas frias e escuras da capital paulista. A noite estava congelante e o vento forte batia contra seu rosto úmido pelas lágrimas, trazendo de volta todas as dúvidas terríveis sobre o futuro do romance. Ao chegar na entrada do beco residencial humilde onde morava, Mariana encontrou sua mãe idosa sentada em uma cadeira de balanço na varanda de tijolos. A senhora segurava um terço de plástico entre as mãos calejadas e exibia um semblante carregado de preocupação severa devido ao horário tardio da filha. Mariana correu para os braços da mãe e desabou em um choro copioso, escondendo o rosto no colo quente daquela que a havia criado com tanto amor. Minha filha querida, o que aconteceu com você no mundo dos ricos para voltar desse jeito? As pessoas de classe alta rasgaram o seu coração de novo. Mariana soltou um soluço alto, apertou as mãos da mãe com força e fez uma promessa para si mesma diante da realidade cruel que enfrentava todos os dias. Eu nunca mais vou permitir que essas pessoas arrogantes me humilhem por causa do meu trabalho honesto na feira popular. Eu vou terminar tudo com Lucas. Na manhã seguinte, Mariana voltou para a barraca com uma determinação fria e passou as horas seguintes trabalhando sem descanso para esquecer a dor. O sol do meio-dia castigava a feira livre, quando a motocicleta esportiva de Lucas estacionou novamente no meio-fio de forma abrupta e barulhenta. O rapaz desceu do veículo com o rosto pálido e os olhos vermelhos de quem não havia dormido uma única hora, caminhando decidido até o balcão de metal. Mariana não ergueu os olhos para encará-lo, continuando a limpar os copos com um automatismo que demonstrava sua profunda mágoa e distância severa. Lucas estendeu a mão para tocar os dedos da jovem, mas ela recuou imediatamente e colocou as mãos para trás do corpo com um gesto firme. Nós precisamos conversar agora sobre o comportamento absurdo da minha mãe ontem à noite. Eu não concordo com nada do que ela disse a você, afirmou. Mariana respirou fundo. Olhou diretamente nos olhos marcantes do rapaz rico e pronunciou as palavras que vinham rasgando sua garganta desde a véspera. Nós pertencemos a mundos completamente diferentes
E essa barreira social é alta demais para nós dois superarmos com promessas vazias de amor eterno. Sua mãe está certa em uma coisa. Eu sou apenas uma feirante humilde e não tenho espaço na mesa luxuosa da sua família aristocrática e rica. Lucas sentiu o golpe das palavras da namorada e tentou argumentar. Mas Mariana gesticulou com as mãos para interromper-lo de forma definitiva e fria. Eu exijo que você pegue a sua motocicleta agora e desapareça da minha vida para sempre, deixando que eu cuide do meu destino de forma digna. Lucas deu um passo para trás com o semblante destruído. Subiu no veículo importado e acelerou pelas ruas movimentadas, sumindo na poeira do mercado. 2 semanas se passaram em um silêncio absoluto entre os dois, transformando a rotina de Mariana em uma sequência cinzenta de estudos e trabalho pesado. No entanto, o destino cruel reservava um teste ainda mais violento e perigoso para a integridade física da jovem universitária do caldo de cana. Durante uma noite de sexta-feira, enquanto recolhia as banquetas de plástico sozinha na calçada deserta da feira popular, 3 homens surgiram das sombras. Eram os mesmos criminosos que haviam assaltado a barraca semanas atrás, liderados pelo sujeito que exibia a tatuagem imensa de dragão no peito nulo. Nós avisamos que você deveria pagar a taxa de proteção semanal para continuar trabalhando neste quarteirão. E hoje nós viemos cobrar a dívida. O líder avançou com violência, desferiu um empurrão terrível contra o peito de Mariana e a jogou contra o balcão de metal da máquina de moer. Mariana tentou gritar por socorro, mas um dos homens tapou sua boca com força, enquanto o outro revirava as gavetas em busca de dinheiro vivo. Não encontrando nenhuma nota de valor alto no caixa simples, o homem tatuado enfureceu-se por completo e segurou Mariana pelos cabelos com um movimento brutal e impiedoso. O criminoso arremessou o corpo da jovem estudante contra o chão de asfalto duro da calçada do mercado. A cabeça de Mariana bateu com violência contra o meio-fio de concreto da rua, deserta, fazendo um som seco que ecoou pelo quarteirão escuro. Uma dor insuportável tomou conta da mente da jovem, e uma poça de sangue escuro começou a se espalhar rapidamente pelos seus cabelos alvos. Mariana tentou abrir os olhos expressivos para ver os agressores fugindo pelas esquinas, mas sua visão começou a falhar de forma assustadora. As luzes dos postes públicos transformaram-se em borrões cinzentos e uma escuridão total e absoluta engoliu a mente da moça antes do desmaio. O sangue escuro escorria lentamente pelo meio-fio de concreto da calçada, misturando-se com a sujeira da rua deserta, enquanto o corpo de Mariana permanecia imóvel. O silêncio que se seguiu à fuga dos agressores foi quebrado apenas pelo som distante de uma sirene de polícia que ecoava pelos prédios da região central. Um morador de rua que dormia sob a marquise de uma loja vizinha acordou com os gemidos baixos da jovem e caminhou trêmulo até o local da agressão. Ao ver a gravidade do ferimento na cabeça da estudante universitária, o homem correu até o orelhão público mais próximo para ligar para a emergência. Enquanto isso, na mansão da família rica, Lucas andava de um lado para o outro no escritório principal com um aperto inexplicável no peito. Ele olhava para o telefone celular a todo instante, sentindo um impulso incontrolável de quebrar o orgulho e ir atrás de sua amada no mercado. O rapaz não sabia que o perigo real havia se concretizado e que a integridade física de Mariana estava correndo um risco de morte iminente. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local do crime após longos e agonizantes 20 minutos de espera no asfalto. Os paramédicos aplicaram os primeiros socorros com agilidade, colocaram o colar cervical na moça e a ergueram na maca com cuidado extremo. O diagnóstico inicial era assustador, pois a pancada violenta contra a guia de concreto havia causado um traumatismo craniano grave e perda de consciência. Mariana deu entrada no pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo sob a classificação de emergência absoluta, cercada por médicos. Os pais idosos da jovem foram avisados por um vizinho feirante e chegaram à sala de espera em completo estado de desespero e choque emocional. A mãe de Mariana segurava o terço de plástico contra o peito, chorando sem parar enquanto o pai tentava obter informações com as preocupante. O especialista explicou que havia um grande coágulo de sangue pressionando a região cerebral responsável pela visão e pelas funções motoras da moça. Mariana precisava ser submetida a uma cirurgia intracraniana de alta complexidade imediatamente para evitar sequelas permanentes
ou uma falência total dos órgãos. No entanto, o custo dos materiais cirúrgicos e da UTI do hospital particular de retaguarda ultrapassava todas as condições financeiras da família humilde. Foi nesse momento de angústia extrema que Lucas entrou correndo pelas portas de vidro do hospital, com o rosto pálido e as roupas desalinhadas. Ele havia passado pela feira popular para tentar ver Mariana e soube da tragédia através dos comentários chocados dos outros comerciantes de calçada. Ao avistar os pais idosos da namorada encolhidos nos bancos de plástico da recepção, o rapaz rico correu na direção deles com lágrimas nos olhos. Por favor, senhores, não se preocupem com os custos de nada porque eu assumirei a responsabilidade total por este tratamento médico agora, declarou Lucas. Ele caminhou até o balcão da administração do hospital, retirou seu cartão de crédito internacional e autorizou o pagamento imediato de todas as taxas. A equipe médica foi acionada para iniciar os procedimentos cirúrgicos e a maca de Mariana foi empurrada rapidamente para o centro cirúrgico isolado. Lucas permaneceu na sala de espera ao lado dos pais da jovem durante as longas 6 horas em que os cirurgiões lutaram pela vida da moça. Ele não se importou com o cansaço ou com a reprovação de sua mãe rica, focando apenas em enviar energias positivas para a recuperação de Mariana. O neurocirurgião retornou ao amanhecer, retirou a máscara cirúrgica e informou que a operação havia sido um sucesso absoluto na remoção do coágulo. No entanto, o médico fez uma ressalva sombria que deixou o coração de Lucas completamente despedaçado e congelado de medo na mesma hora. Nós conseguimos salvar a vida da paciente, mas o trauma na região occipital foi severo e precisamos esperar que ela acorde para avaliar os danos, disse. Mariana foi transferida para um quarto de recuperação individual, equipada com aparelhos de monitoramento e faixas brancas cobrindo sua testa ferida. Lucas sentou-se na cadeira ao lado do leito hospitalar e segurou a mão gélida da jovem trabalhadora, prometendo mentalmente nunca mais abandoná-la. 3 dias se passaram em uma vigília, silenciosa e dolorosa, até que os dedos de Mariana começaram a se movimentar de forma leve sobre o lençol. A jovem abriu os olhos lentamente, encarou a claridade que entrava pela janela do quarto de hospital. Mas sua expressão facial mudou para o pavor. Ela começou a tatear o ar com as mãos, trêmulas, e soltou um grito desesperado que ecoou pelos corredores compridos da ala médica inteira. Lucas, o que está acontecendo com este lugar? Porque está tudo completamente escuro e eu não consigo enxergar absolutamente nada, gritou. Os gritos desesperados de Mariana ecoaram pelas paredes brancas do quarto do hospital, rasgando o silêncio daquela manhã cinzenta na capital paulista. Lucas segurou as mãos trêmulas da jovem com força, tentando conter os movimentos frenéticos dela que ameaçavam arrancar os acessos médicos do braço, alvoroçado. O pânico nos olhos expressivos, porém agora opacos e sem foco da estudante universitária, paralisou o coração do rapaz rico de uma maneira avassaladora. Ele aproximou seu rosto do dela, permitindo que suas lágrimas quentes caíssem sobre os dedos frios da amada, enquanto tentava acalmar. Lá, Mariana, por favor, escute a minha voz. Eu estou bem aqui do seu lado e não vou deixar nada de ruim acontecer com você, implorou ele. A jovem balançava a cabeça de um lado para o outro de forma violenta, recusando-se a aceitar a terrível realidade que a envolvia. A escuridão total e absoluta que havia tomado conta de sua mente após a cirurgia intracraniana parecia um pesadelo eterno do qual não conseguia acordar. A equipe de enfermagem entrou correndo no recinto após ouvir os chamados de socorro e acionou imediatamente o médico neurocirurgião de quarto. Ele explicou que a perda de visão era um reflexo direto do severo traumatismo craniano sofrido na calçada do Mercado Popular de São Paulo. O edema cerebral na região occipital estava bloqueando os estímulos nervosos, resultando em uma cegueira temporária que exigia paciência e cuidados contínuos. Não há como determinar com precisão científica se o retorno da visão levará semanas, meses ou um ano inteiro, afirmou o médico de forma pausada. Mariana afundou a cabeça no travesseiro do hospital, cobrindo o rosto com as 2 mãos e deixando que o choro doloroso dominasse seu corpo. Ela se sentia completamente inútil e vulnerável. Uma jovem brilhante que agora dependia dos outros para realizar as tarefas mais básicas da vida. Diante daquela tragédia devastadora, Lucas tomou uma decisão drástica que mudaria o rumo de sua própria existência de herdeiro mimado. Ele conversou longamente com os pais idosos de Mariana na recepção do hospital,
e pediu permissão formal para assumir a responsabilidade total dela. Ele queria registrar a união civil com a jovem imediatamente para garantir que ela recebesse assistência médica na mansão da família rica. Os pais idosos, comovidos pela dedicação incansável do rapaz que não saía do lado do leito, aceitaram a proposta com lágrimas de gratidão. Lucas providenciou toda a documentação necessária com os advogados da empresa e realizou o casamento civil de forma reservada no próprio hospital. Nos dias seguintes, Mariana recebeu alta médica e foi transferida para a imensa residência de Lucas, em um bairro nobre de classe alta. O rapaz rico contratou uma enfermeira particular de alto padrão para cuidar das necessidades terapêuticas da esposa durante o período comercial. No entanto, ele fazia questão de realizar pessoalmente todas as tarefas de carinho e suporte quando retornava das atividades administrativas. Lucas havia assumido o controle dos negócios do pai, transformando-se em um homem sério, focado e trabalhador para orgulho de todos. Ele chegava em casa exausto após gerenciar reuniões complexas, mas seu rosto se iluminava ao caminhar em direção ao quarto de Mariana. Ele entrava no recinto com passos suaves, sentava-se na borda da cama e passava horas lendo os livros favoritos da jovem universitária. Mariana permanecia imóvel no colchão macio, escutando a voz reconfortante do marido, mas mantendo uma postura de isolamento psicológico severo. Ela se sentia culpada por estar pesando na vida daquele homem jovem e bonito que possuía o mundo inteiro à sua inteira disposição. Ela aceitava os cuidados dele com um automatismo triste, sem sorrir ou demonstrar a paixão intensa que ainda guardava no peito. Lucas trazia os pratos de comida fina preparados pelo cozinheiro da mansão e insistia em alimentar a esposa na boca com paciência de pai. Ele tentava reviver as memórias divertidas do início do romance, lembrando das brincadeiras na lanchonete e dos passeios na feira popular. Mariana engolia o alimento de forma mecânica, mas desviava o rosto opaco para o lado oposto sempre que ele tentava tocá-la. Certa noite, após terminar a leitura de um poema clássico, Lucas acabou pegando no sono devido ao cansaço extremo da rotina pesada. Ele adormeceu com a cabeça apoiada no peito de Mariana, mantendo os dedos entrelaçados com os da jovem trabalhadora de calçada. Ao perceber que o marido dormia profundamente pelo som da respiração lenta, Mariana estendeu a mão trêmula na escuridão de seu mundo. Seus dedos deslizaram com extrema leveza pelos cabelos macios e espessos de Lucas, mapeando as feições do rosto aristocrático dele. Lágrimas silenciosas rolaram pelas bochechas da moça ao notar como o rapaz havia emagrecido e ficado abatido por causa da preocupação. No entanto, o destino cruel reservava um novo elemento de perturbação para quebrar a frágil estabilidade daquela rotina de cuidados. Na manhã seguinte, enquanto Lucas estava na empresa familiar resolvendo contratos de exportação, uma visita inesperada bateu na porta. Era Júlia, uma jovem arquiteta renomada, belíssima e extremamente elegante, cujo pai era um dos principais acionistas da corporação. Júlia nutria sentimentos românticos por Lucas há anos e desaprovava totalmente o casamento dele com uma feirante cega de periferia. Ela entrou na mansão fingindo trazer papéis de trabalho urgentes e caminhou decidida até o jardim de inverno, onde Mariana estava. A arquiteta se aproximou da cadeira de rodas onde a jovem humilde repousava e começou a falar com um tom de voz cortante. Mariana escutou os passos elegantes saltarem no piso de mármore e sentiu uma presença hostil que fez seu corpo enrijecer. Júlia parou na frente da moça cega, cruzou os braços sobre o casaco de grife e disparou palavras carregadas de puro veneno. Você não sente vergonha de estar destruindo a juventude e a carreira de um homem tão brilhante quanto o Lucas? Perguntou ela. Ele passa os dias trabalhando como um escravo para sustentar seus luxos médicos e as noites trancado neste quarto escuro com uma inválida. Lucas merece uma mulher à sua altura social, alguém que possa acompanhá-lo nos banquetes da alta sociedade e dar herdeiros saudáveis. Mariana sentiu o ar faltar em seus pulmões diante daquela humilhação brutal, e suas mãos agarraram o tecido do vestido com força. Os dedos de Mariana apertaram o tecido do vestido com tanta força que as articulações de suas mãos ficaram completamente brancas na cadeira de rodas. As palavras cruéis de Júlia queimavam como ácido em sua mente vazia de imagens, deixando o jardim de infância silencioso, com um peso insuportável de humilhação pública. A arquiteta arrogante ajeitou os óculos escuros de grife, soltou um suspiro de desdém
e deu as costas com o som estrepitoso de seus saltos altos contra o piso de mármore. Mariana permaneceu imóvel na escuridão de seu mundo solitário, permitindo que as lágrimas pesadas caíssem de desespero absoluto no peito da jovem feirante de calçada. Ela passou o restante daquela tarde cinzenta, remoendo cada frase maldosa sobre sua óbvia invalidez e a imensa diferença social que a separava do marido. Quando a noite caiu sobre a capital paulista, traindo o ronco familiar da motocicleta de Lucas na garagem da mansão, Mariana tomou uma decisão drástica. O rapaz rico entrou no jardim de inverno com o semblante cansado da empresa, mas correu imediatamente para abraçar a esposa com o carinho habitual. Ele trazia um pequeno pacote de doces finos na mão direita e tentou beijar a bochecha de Mariana, mas ela virou o rosto para o lado oposto com firmeza. Lucas assustou-se com a óbvia frieza da moça, colocou os doces sobre a mesa, o de centro, e ajoelhou-se na frente da cadeira de rodas. Mariana, o que aconteceu com você durante o período em que estive gerenciando os negócios na empresa? Por que sinto essa distância nos seus gestos? Perguntou. A estudante universitária engoliu o choro com dificuldade, manteve os olhos sem foco fixos no vazio e falou com uma voz cortante que surpreendeu o rapaz. Eu exijo que você assine os papéis do divórcio e me mande de volta para a casa simples dos meus pais idosos na periferia de São Paulo, declarou ela. Eu não aceito continuar sendo um peso morto na sua vida de herdeiro rico, uma mulher cega que serve apenas para sugar suas energias e seu dinheiro vivo. Lucas sentiu o impacto daquelas palavras diretamente no coração, segurou os ombros de Mariana com desespero e começou a negar tudo em prantos. Alguém esteve nesta casa hoje para despejar mentiras na sua cabeça. Eu nunca vou aceitar me separar de você porque meu amor é real, gritou ele. Mariana soltou as mãos dele com brutalidade, moveu as rodas da cadeira para trás com agilidade e apontou o dedo indicador na direção do corredor principal. Saia deste recinto agora e não me procure mais até que tenha aceitado a minha decisão definitiva de quebrar esse casamento forçado, ordenou. Lucas caminhou até o quarto de hóspedes com os passos pesados e o semblante completamente destruído pela dor da rejeição injusta da esposa amada. Ele deitou-se na cama estreita e cobriu o rosto com as duas mãos, sem conseguir entender o motivo daquela mudança repentina de comportamento de Mariana. Na manhã seguinte, enquanto o rapaz rico chorava sozinho na sala de estar, a enfermeira particular entrou no quarto de Mariana com uma expressão confusa. A funcionária segurava um envelope pardo antigo que havia encontrado no fundo do armário de roupas de Lucas durante a organização das gavetas de couro. Dona Mariana, eu encontrei este caderno antigo do seu marido misturado com as peças de inverno e pensei que poderia ser importante para o Sr. Lucas. Mariana estendeu as mãos trêmulas na escuridão, tateou a superfície áspera do caderno de anotações e pediu que a enfermeira abrisse na primeira página. A funcionária começou a ler os textos manuscritos com uma voz hesitante, sem perceber que cada linha revelava um segredo monstruoso do passado. O caderno continha fotos de dezenas de mulheres da alta sociedade e comentários sarcásticos de Lucas sobre suas conquistas sexuais fáceis de moço rico. No entanto, o pior estava registrado nas páginas centrais, datadas exatamente da semana em que Mariana havia conhecido o rapaz na feira livre. Ele havia pago uma quantia em dinheiro para os 3 criminosos de rua forjarem o primeiro assalto à barraca popular com a intenção heróica. O objetivo real era surgir como o salvador perfeito no meio da noite escura, para fazer a moça pobre se apaixonar por ele de forma imediata. Mariana escutava a leitura da enfermeira e sentia que o chão desaparecia sob seus pés, enquanto o ar sumia completamente de seus pulmões feridos. Uma fúria incontrolável misturada com um sofrimento insuportável tomou conta do peito da moça cega que começou a gritar pelo nome do marido. Lucas ouviu os gritos histéricos da esposa, correu pelo corredor da mansão em pânico absoluto e empurrou a porta do quarto com violência. Mariana ergueu o caderno pardo no ar com as mãos trêmulas de ódio e arremessou o objeto diretamente contra o rosto do rapaz rico de poucos amigos. Lucas arregalou os olhos ao ver o caderno secreto de suas conquistas passadas no chão, e sua palidez extrema denunciou a culpa imediata do crime. Ele tentou se aproximar de joelhos para implorar perdão pelo erro antigo, mas Mariana estendeu as 2 mãos para frente com uma repulsa total. Não ouse tocar no meu corpo com essas mãos imundas de mentiroso,
Eu sinto o maior nojo da sua riqueza e de cada palavra de amor que você proferiu. Lucas tentou gesticular para explicar que havia mudado de verdade após o casamento. Mas a jovem cega começou a se debater na cama de casal. Ela sentiu uma dor lancinante explodir na parte traseira de sua cabeça ferida devido ao esforço emocional intenso daquela confrontação violenta. Seus olhos expressivos, que antes estavam sem foco, piscaram repetidas vezes enquanto um feixe de luz brilhante cortava a escuridão absoluta. Mariana soltou um gemido agudo de dor, levou as duas mãos à testa coberta de faixas e percebeu que borrões coloridos surgiam no espaço. As silhuetas dos móveis luxuosos começaram a ganhar contornos definidos, e o rosto pálido de Lucas apareceu claramente diante de seus olhos recuperados. A jovem universitária recuperou a visão de forma repentina através do choque psicológico, mas o olhar que direcionou ao marido continha apenas gelo. O rosto pálido de Lucas surgiu claramente diante dos olhos recuperados de Mariana. Mas a imagem do rapaz rico não trazia mais nenhuma ilusão romântica para a jovem feirante. A estudante universitária piscou repetidas vezes, sentindo as últimas sombras da cegueira temporária desaparecerem por completo da sua visão aguçada e firme. Ela empurrou os lençóis de seda da cama de casal com movimentos bruscos, levantou-se sem precisar de qualquer apoio e encarou o marido com um desprezo profundo. Lucas estremeceu ao notar que os olhos expressivos da esposa haviam recuperado o foco e o brilho natural, mas o preço daquela cura era o fim absoluto da confiança entre eles. O herdeiro milionário deu um passo trêmulo para trás, abaixou a cabeça diante do caderno pardo jogado no chão e começou a chorar de forma desesperada. Mariana, por favor, eu imploro que você escute a minha explicação sobre esse passado vergonhoso. Eu mudei completamente desde que me apaixonei por você, gesticulou. A jovem não permitiu que o choro dele amolecesse seu coração ferido. Caminhou até o armário de roupas e começou a retirar suas peças simples de algodão. Ela ignorou os vestidos de grife, os sapatos caros e as joias de diamante que Lucas havia comprado durante os meses de namoro e casamento civil. Mariana guardou tudo o que pertencia à sua identidade real dentro de uma sacola de lona barata, mantendo uma postura de gelo que assustava o rapaz. Eu não quero ouvir nenhuma palavra saída dessa boca imunda que pagou criminosos de rua para encenar um falso salvamento na calçada da feira popular. Você usou a dor da minha família, o suor do trabalho dos meus pais idosos e a minha ingenuidade de moça pobre para inflar o seu ego de jovem rico. Entediado, Lucas tentou segurar o braço da esposa para impedir que ela cruzasse a porta principal da mansão luxuosa. Mas Mariana desferiu um tapa violento contra a mão dele. O estalo do golpe ecoou pelo corredor comprido da residência de classe alta, deixando o herdeiro paralisado com a marca vermelha na pele gélida. Não ouse tocar na minha pele com esses dedos sujos de mentiras e manipulações sórdidas. Eu sinto o maior nojo de toda a sua riqueza material, gritou ela. Mariana deu as costas ao marido, girou a fechadura dourada e saiu correndo pelos corredores de mármore do prédio de luxo, sem olhar para trás nenhuma vez. Ela desceu pelo elevador de serviço, passou pela recepção com passos firmes e ganhou as calçadas frias e movimentadas da capital paulista sob o sol da tarde. As lágrimas queimavam seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de vulnerabilidade ou cegueira, mas sim de uma fúria digna e de orgulho recuperado. A jovem pegou um ônibus lotado em direção à periferia de São Paulo, sentindo o peso da sacola de lona contra os joelhos cansados da viagem. Ao descer no ponto final perto do Mercado Central, ela caminhou decidida até a modesta casa de tijolos, parentes onde seus pais idosos moravam. A mãe de Mariana abriu o portão de ferro enferrujado e assustou-se ao ver a filha carregando seus pertences com uma expressão de sofrimento absoluto no semblante. Minha filha querida, o que aconteceu com os seus olhos que agora parecem enxergar novamente o mundo? Por que você voltou chorando dessa maneira? Perguntou. Mariana abraçou o corpo franzino da mãe idosa e desabou em um soluço alto, escondendo o rosto no ombro quente que sempre a acolhera nas dificuldades. Eu recuperei a minha visão através do choque de uma grande mentira. Mãe, casamento acabou e eu nunca mais vou pisar naquele universo de ricos falsos. O pai idoso de Mariana saiu da sala de estar caminhando com dificuldade devido às dores nas costas e segurou a mão da filha com doçura.
Nós estamos muito felizes porque Deus devolveu a luz aos seus olhos expressivos, minha filha. E esta casa simples sempre será o seu verdadeiro refúgio. Na manhã seguinte, Mariana voltou para a rotina pesada do mercado popular, assumindo o controle total da máquina de moer a cana-de-açúcar fresca. Ela raspava as cascas com força, organizava as garrafas plásticas no balcão de metal e atendia os clientes com uma seriedade que afastava os curiosos. No entanto, a determinação da jovem em esquecer o passado foi testada de forma preocupante quando uma silhueta familiar surgiu no meio-fio da calçada. Não era Lucas na sua motocicleta esportiva, mas sim os 3 criminosos de rua, liderados pelo homem que exibia a tatuagem imensa de dragão no peito. O líder do bando caminhou lentamente até a barraca popular, apoiou as mãos ásperas no balcão e exibiu um sorriso maldoso que fez o sangue de Mariana congelar. Olá, mocinha. Nós soubemos que você saiu da mansão do patrão rico e voltou a trabalhar na calçada da Feira Livre sem a proteção dos seguranças dele. O rapaz rico parou de pagar as nossas comissões semanais desde que você sofreu aquele acidente na guia de concreto do quarteirão vizinho. Agora que você está sozinha de novo, a dívida pelo uso do espaço público dobrou de valor e nós viemos receber a quantia em dinheiro vivo hoje. Mariana deu um passo para trás, segurando o cutelo de cortar cana com as 2 mãos trêmulas de pavor diante daquela abordagem violenta e perigosa. Os homens começaram a cercar a barraca por trás do balcão, rindo da fragilidade da estudante universitária que não tinha ninguém para defendê-la. O líder estendeu a mão para agarrar o cabelo escuro de Mariana, mas um barulho de passos rápidos vindo da esquina interrompeu a ação dos criminosos. Lucas surgiu correndo do final da rua, deserta, com o rosto transtornado e segurando uma barra de ferro que havia encontrado em uma obra vizinha. Lucas avançou como um leopardo enfurecido em direção ao grupo de cobradores, erguendo a barra de ferro enferrujada com as 2 mãos trêmulas de pura adrenalina. O estalo do metal cortando o ar pesado daquela tarde cinzenta ecoou por todo o quarteirão do mercado de São Paulo, fazendo os criminosos recuarem um passo diante do perigo imediato. O líder do bando, ostentando a imensa tatuagem de dragão no peito nulo, soltou uma gargalhada carregada de deboche, sacando uma faca longa do bolso traseiro da calça jeans. Mariana pressionou as costas contra a máquina de moer cana-de-açúcar fresca, sentindo o suor frio escorrer pelo pescoço, enquanto assistia àquela cena violenta e aterrorizante. Lucas desferiu o primeiro golpe oblíquo com a barra metálica, atingindo o braço do homem tatuado com um impacto seco que fez a lâmina afiada voar longe na calçada. Os outros 2 comparsas do grupo criminoso avançaram juntos contra o rapaz rico, desferindo socos e chutes brutais que atingiram suas costelas e seu rosto aristocrático. O herdeiro milionário cambaleou para trás, caindo de joelhos no asfalto úmido da rua, mas manteve os olhos focados na segurança de sua amada. Ele cuspiu um filete de sangue escuro no chão, levantou-se com um esforço sobre-humano e desferiu uma sequência de golpes cegos contra os agressores covardes. Mariana soltou um grito desesperado por socorro, pegando o cutelo de cortar cana do balcão e gesticulando de forma firme para afastar os homens dali. Os feirantes vizinhos, encorajados pela bravura desesperada do jovem herdeiro, começaram a se aproximar carregando pedaços de madeira e barras de ferro comerciais. Percebendo a iminente desvantagem numérica e o perigo de um linchamento público, o homem com a tatuagem de dragão ordenou a retirada imediata do bando. Os 3 criminosos de rua correram em direção ao beco escuro mais próximo, desaparecendo na fumaça dos veículos que passavam pela Avenida Central. Lucas soltou a barra de ferro pesada, que bateu contra o cimento com um som estridente, e caminhou cambaleante até a barraca popular. Seu rosto exibia cortes profundos na bochecha esquerda, um hematoma roxo no olho, e suas roupas de grife estavam rasgadas e cobertas de poeira da calçada. Mariana guardou o cutelo com as mãos trêmulas de pavor, mas manteve uma postura de firme distância severa, recusando-se a amparar o rapaz. Lucas estendeu os dedos ensanguentados na direção do balcão de metal, respirando com extrema dificuldade devido à dor excruciante nas costelas feridas. Mariana, eu sei que você me odeia com todas as forças do seu coração por causa dos meus erros sórdidos do passado. Mas eu nunca permitiria que esses monstros tocassem em você de novo, murmurou ele. A estudante universitária limpou uma lágrima involuntária que escorreu por suas bochechas,
cruzou os braços sobre o peito e encarou o ex-marido com os olhos expressivos cheios de uma mágoa profunda. O seu ato heróico de hoje não apaga o fato de que você manipulou a minha vida inteira e transformou a dor da minha família em um brinquedo de luxo, respondeu ela. Lucas abaixou a cabeça diante daquela verdade esmagadora, sentindo que o sofrimento psicológico do arrependimento doía muito mais do que os ferimentos físicos da briga. Ele deu as costas de forma lenta, caminhou até o meio-fio da calçada e subiu na sua motocicleta esportiva importada com movimentos nítidos de dor física. O ronco potente do motor ecoou pela feira livre enquanto o rapaz se afastava em direção ao centro financeiro, deixando um rastro de tristeza no ar. Mariana permaneceu imóvel na barraca popular durante o restante do expediente, moendo as canas de açúcar de forma mecânica, enquanto sua mente revisitava o caderno secreto. Ela não conseguia esquecer o semblante destruído de Lucas, defendendo sua integridade física contra os mesmos homens que ele havia contratado de forma irresponsável no início de tudo. 2 semanas se passaram em um silêncio absoluto e torturante, transformando a rotina da jovem estudante em um teste constante de resiliência e foco nos estudos na faculdade. Foi durante uma noite chuvosa de quinta-feira, enquanto organizava as garrafas plásticas sob a lona cinza, que uma ligação telefônica mudou o rumo dos acontecimentos. O celular de Mariana vibrou sobre o balcão de metal, exibindo o número da secretaria executiva da grande corporação da família rica de Lucas. A voz da secretária do outro lado da linha estava carregada de uma urgência dramática que fez o coração da feirante saltar no peito de forma violenta. Dona Mariana, eu imploro que a senhora venha imediatamente até a sede da empresa no bairro Nobre de Jardins. O senhor Lucas está trancado no escritório principal há 12 horas seguidas. Ele se recusa a assinar os contratos de exportação essenciais, não consome nenhum alimento e afirma que sua vida não tem mais sentido sem a sua presença, relatou a funcionária em prantos severos. O choro desesperado da secretária executiva, através da linha telefônica, fez as mãos de Mariana congelarem sobre o balcão de metal da barraca popular. Ela desligou o aparelho com movimentos rápidos. Olhou para seus pais idosos que observavam tudo com semblantes carregados de compaixão e tomou uma decisão imediata. A jovem universitária limpou o avental de algodão, pegou sua bolsa de lona barata e correu em direção à Avenida Central para tomar um táxi com destino ao bairro Nobre de Jardins. Durante todo o trajeto tenso pelas ruas movimentadas de São Paulo, a imagem de Lucas ferido, defendendo sua integridade física contra os criminosos, invadiu seus pensamentos. Ao desembarcar em frente ao edifício espelhado da corporação milionária, Mariana foi conduzida rapidamente pelos seguranças particulares até o elevador presidencial que levava ao último andar. Ela caminhou a passos firmes pelo corredor silencioso revestido de carpete escuro, ignorando os olhares curiosos dos diretores e funcionários que aguardavam uma solução. Ao parar diante da imensa porta de madeira de lei do escritório principal, a jovem respirou fundo e girou a maçaneta com determinação firme. O ambiente interno estava completamente às escuras, iluminado apenas pelos feixes fracos da iluminação pública que entravam pelas vidraças imensas da parede traseira. Lucas permanecia sentado no chão polido, com as costas apoiadas contra a mesa de centro de vidro e a cabeça baixa, entre os joelhos dobrados. Os papéis dos contratos internacionais de exportação estavam espalhados pelo chão de forma desordenada, demonstrando o colapso total do rapaz rico. Suas roupas de grife estavam amassadas, o rosto aristocrático exibia cicatrizes da briga recente e seus lábios estavam secos pela falta de hidratação. Mariana caminhou lentamente até o ex-marido. Agachou-se no chão de madeira e tocou suavemente o ombro dele com suas mãos calejadas da feira livre. Lucas ergueu os olhos vermelhos e inchados de choro ao sentir aquele toque familiar, encarando o rosto da amada com uma surpresa inacreditável. Mariana, por que você veio até este lugar corporativo? Eu não mereço o seu cuidado ou a sua presença após os meus erros sórdidos, murmurou. A jovem universitária recolheu as folhas dos contratos com movimentos calmos, colocou os papéis sobre a mesa de design exclusivo e segurou o rosto dele. Eu vim porque percebi que o seu arrependimento é real
e que o homem que se sacrificou na calçada para me defender não é o mesmo jovem rico entediado do caderno, declarou. Lucas desabou em prantos ao ouvir aquelas palavras de perdão, abraçando a cintura de Mariana com todas as forças que ainda restavam em seu corpo debilitado. Ele prometeu dedicar cada dia de sua existência para reconstruir a dignidade da família dela e honrar o amor puro que os unia acima de tudo. Nas semanas seguintes, o casal trabalhou de forma incansável para reestruturar suas vidas e afastar de maneira definitiva as sombras do passado cruel. Lucas utilizou seus recursos financeiros imensos para comprar uma residência nova e confortável para os pais idosos de Mariana em uma avenida comercial. Ele também financiou a abertura de um estabelecimento moderno de sucos e caldos naturais, permitindo que os velhos trabalhadores tivessem um descanso merecido. Mariana retornou para a faculdade com o foco renovado, utilizando seu talento intelectual brilhante para se formar com honras na Universidade de São Paulo. Após a colação de grau oficial, Lucas organizou um casamento religioso maravilhoso e imenso em uma catedral histórica da capital paulista para celebrar a cura. Mariana surgiu deslumbrante na nave principal da igreja, vestindo um longo modelo de renda branca assinado por estilistas renomados do mercado fashion. Os pais idosos caminharam ao lado da filha com lágrimas de orgulho genuíno nos olhos, abençoando a união diante de centenas de convidados elegantes. Júlia e Pietra assistiram ao evento de longe com expressões derrotadas, percebendo que nenhuma barreira social ou intriga barata pôde destruir o romance. Após a lua de mel em uma praia paradisíaca do Nordeste, Mariana assumiu o cargo de diretora administrativa e assistente principal na empresa da família. Sob a gestão eficiente e honesta dos dois jovens apaixonados, a corporação expandiu seus negócios e conquistou novos mercados ao redor do mundo. Eles transformaram a antiga barraca de calçada em uma rede de franquias de sucesso, mantendo a essência humilde e o respeito pelos trabalhadores. O casal estabeleceu uma rotina preenchida por jantares românticos, passeios de mãos dadas no Lago dos Namorados e visitas frequentes à casa dos idosos. Mariana olhava para o marido todas as noites antes de dormir, sentindo uma gratidão imensa por terem superado as dores do destino de forma digna. A história de amor entre a feirante humilde e o herdeiro milionário transformou-se em um exemplo vivo de redenção, moral e persistência severa. Eles provaram para toda a alta sociedade que o sentimento verdadeiro é capaz de quebrar qualquer preconceito de classe, curar as feridas mais profundas. Assim, a narrativa criada pela escritora Roai Tutuer chegou ao seu término perfeito, encerrando a trajetória dos personagens com felicidade plena.